Olá, eu me chamo Arielle Rodrigues Campos e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Eficiência de Processos de Remediação de Microplásticos Primários em Água Doce. Eu sou orientada pela professora Veronice Luzarski Santana. Nós somos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Toledo. Os plásticos, eles são amplamente utilizados no cotidiano, mas o descarte inadequado continua representando um desafio significativo para os ecossistemas. A contaminação por microplásticos menores de 5 milímetros tornou-se uma preocupação global, com impactos que foram detectados em ecossistemas terrestres, aquáticos e atmosféricos. Microplásticos eles foram encontrados até em regiões remotas e organismos que não têm contato humano. Estudos recentes mostram que eles estão associados a doenças cardíacas e foram detectados até em placenta de mulheres grávidas, o que sugere um impacto direto na saúde humana. Para enfrentar essa questão, torna-se imperativo o desenvolvimento de métodos de remediação que sejam eficazes, que estejam alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Então, nesse contexto, o objetivo principal da nossa proposta foi avaliar a eficácia de processos de remediação de microplásticos primários em água doce. Então, para dar início às pesquisas, primeiramente selecionou-se um material. Nós selecionamos sacolas plásticas brancas de supermercado que são compostas por polietileno de baixa densidade. Em seguida, fez-se a preparação do material. Então, a parte colorida das sacolas, ela foi retirada e a parte branca, ela foi moída utilizando um moinho de facas e obteve-se três granulometrias, A, B e C. Fez-se então a caracterização do material referente ao seu formato, ao tamanho de partícula, à densidade e ao comportamento em suspensão. Em seguida, selecionamos a membrana para utilizar na filtragem e colocamos ela em estufa a 70 graus Celsius. Fez-se então a filtragem de uma solução de dispersão para as três granulometrias A, B e C na concentração de 1 grama por litro. Estas foram filtradas na membrana e a variação do peso das membranas antes e depois da filtração foi utilizada para determinar a retenção de partículas. Para os ensaios de fotólise e fotocatálise, então, conduziu-se na mesma dispersão 1 grama por litro e irradiou-se com a luz ultravioleta para a fotólise e para a fotocatálise. Para a fotocatálise, utilizou-se o catalisador 10% de dióxido de titânio P25 suportado em modernita, e essas amostras referentes à filtração fotólise e fotocatálise foi analisada por espectrofotometria UV-Vis e ATR-FTIR. A imagem do material ela resultou em três tamanhos de partículas que foram analisadas referente ao seu formato e dimensão pelo software MedInG. Em relação à área média para a partícula A, obteve-se uma área de 0,15 milímetros quadrados, um comprimento de 0,45 milímetros e uma densidade de 130,36 kg por metro cúbico. Partícula B, obteve-se uma área média de 0,131 milímetros quadrados, um comprimento de 0,33 milímetros e uma densidade média de 114,68 kg por metro cúbico. Para a partícula C, a área foi de 0,061 milímetros quadrados, um comprimento de 0,26 milímetros e uma densidade de 100,35 kg por metro cúbico. Nisso a gente consegue concluir que a partícula A teve a maior área média, o maior comprimento médio e a maior densidade. Em seguida, a partícula B e, por último, a partícula C. Referente à dispersão em água, as partículas elas não decantaram devido à sua baixa densidade e à hidrofobicidade do polietileno de baixa densidade. Então, para os testes de filtração a 1 grama por litro e 15 ml de água, a média do material retido foi de 0,0140 gramas para A, 0,0137 gramas para B e 0,0146 gramas para C. As taxas de recuperação foram de 92,7%, 90,6% e 89,9%, respectivamente. Isso sugere que a maioria das partículas elas ficaram retidas e indicou uma boa remoção dos microplásticos da solução, embora algumas elas foram perdidas durante o manuseio devido à sua leveza e à adesão dos microplásticos às superfícies. Essa adesão ela é influenciada por fatores que são físicos, químicos e eletrostáticos, como as forças de Van der Waals, que elas são intensificadas pela alta área superficial
e a irregularidade das partículas, além da acumulação de cargas eletrostáticas, que aumenta a atração entre o material e as superfícies. Tem também a hidrofobicidade dos polímeros, como o polietileno, que vai favorecer a adesão em superfícies que são hidrofóbicas, especialmente as aquáticas. Enquanto a rugosidade das partículas ela vai potencializar a adesão em superfícies que são porosas. E isso causa uma perca do material na hora da medição da retenção de partículas na membrana. As amostras líquidas que foram coletadas nos ensaios de fotólise, elas foram analisadas por espectrofotometria UV-Vis entre os comprimentos de onda de 200 a 800 nanômetros. Na região do visível, a absorvância ela permaneceu próxima de zero, e isso indica que a presença e a possível degradação dos microplásticos não alterou a coloração da água. E entre 200 e 330 nanômetros, a absorvância ela foi maior no tempo inicial. Isso sugere que as partículas menores B e C, elas passaram pelos poros das membranas e, no entanto, ela diminuiu com o tempo, e indica isso uma baixa taxa de degradação química. Os estudos como o de Dogan de 2021 indica que tempos reacionais mais longos eles são necessários para a gente observar uma degradação mais significativa. Quando a gente analisa o espectro de FTIR das amostras sólidas que foram resultantes da fotólise, revela os picos característicos do material. O estiramento assimétrico em dos 2.848 centímetros a menos 1, o estiramento em 2.916 centímetros a menos 1, flexão em tesoura em 1.462, deformação em 1.019 centímetros a menos 1 e o estiramento em 730 centímetros a menos 1, como apresentado na figura 1. A gente consegue observar também que na figura 1 ocorre uma redução das bandas vibracionais após 10 horas de tratamento, principalmente para as partículas maiores, e isso indica que houve uma degradação da estrutura polimérica. Apesar de Dogan de 2021 afirmar que as partículas menores têm maior área superficial e favorece a absorção de luz UV e gera mais radicais livres, o que acentua a degradação de cadeias poliméricas. Então, similar à fotólise, as amostras do processo de fotocatálise, elas também foram analisadas com espectrofotometria UV-Vis e a TRFTR. Os resultados para análise de UV-Vis, elas podem ser observadas na figura 2, e conseguimos observar também que, de 200 a 330 nanômetros, indicou um aumento da absorvância após o tratamento para todas as classificações de partículas, indicando também que a irradiação da luz UV ativou o catalisador utilizado e promoveu a quebra das ligações do polietileno de baixa densidade em outras moléculas, aumentando assim os valores da absorvância, visto que, quanto maiores os valores da absorvância, maior também será o grau de degradação. A análise de ATR-FTR mostrou um estreitamento nos picos da região de 1.462 centímetros a menos 1 para as partículas A e C, que está associada à vibração de flexão em tesoura da ligação CH2, o que indica a degradação das cadeias poliméricas dos microplásticos. À medida que as cadeias longas elas quebraram em fragmentos menores, ocorreu uma redução nas interações moleculares e na dispersão das energias vibracionais, resultando em um espectro mais concentrado e menos variável, característico da fotodegradação dos microplásticos. Esse estreitamento do pico no espectro de transmitância do polietileno de baixa densidade é um indicador relevante de mudanças no material, seja por envelhecimento, degradação ou modificação com aditivos como a presença do catalisador contendo dióxido de titânio. Como conclusões, então, temos que a remediação dos microplásticos foi avaliada por filtração, fotólise e fotocatálise. A filtração ela recuperou até 92,7% das partículas, se mostrou eficaz, mas gera resíduos sólidos. Na fotólise, as partículas menores elas mostraram uma alta absorvância inicial, mas uma baixa degradação. Na fotocatálise, o dióxido de titânio ele foi ativado pela radiação UV e aumentou a degradação dos microplásticos com a quebra das cadeias poliméricas. A fotocatálise ela foi mais eficiente que a fotólise, mas requer um tempo maior para uma degradação mais completa. Dessa forma, esse método de remediação ele pode contribuir com a preservação do meio ambiente e com os ODS.
Nós agradecemos à UniOeste pelo suporte financeiro e técnico. Muito obrigada.